Nós saudamos a todos os presentes com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Os amados irmãos também que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Amém? Nós vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. São 13 lições que têm como título a Igreja dos Gentios. Né? Como é que ela foi formada, nossas igrejas por não-judeus, né? Como é que os não-judeus foram sendo alcançados pelo Evangelho. Amém? Então, hoje a gente vai falar, a irmã Claudinha já orou, não vamos orar, ela já orou pela EBD. Hoje nós vamos falar aqui, o irmão Carlos pode começar a projetar, né? O título, a lição 6, é a suficiência da graça. Isso vai marcar o tempo todo a nossa lição. O irmão entender isso aqui, a suficiência da graça, né? Na cidade de Corinto. Na cidade de Corinto, tá? Então, Atos 18, a Bíblia, que eu estou aberto em Atos 18, ele, do versículo 1 até o versículo 23, vamos dizer assim, vai tratar disso, como é que foi a abordagem lá, os temores, os medos, as ameaças, né? Deus falando, enfim. Uma igreja foi criada com muita, como todas, né? Muito obstáculo, muita luta, mas com a graça de Deus à frente. Então, a suficiência da graça é um título maravilhoso, que Paulo vai ouvir lá, quando ele escreve exatamente a sua segunda carta aos Coríntios: a minha graça te basta. Vou tentar passar aqui. Opa, foi mesmo. Texto áureo e verdade prática. Né? Texto áureo a gente já vem estudando há algum tempo, é o texto, como se fosse um texto central que balizasse toda a lição. Porque eu sou contigo, aqui eu, o Senhor falando com o apóstolo Paulo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém? Então a gente já dá para ver aqui que Paulo estava com certo medo natural do ser humano. É sempre bom lembrar que todos esses homens da Bíblia, Moisés, Samuel, eles tinham as mesmas sensações nossas. Elias, se cortasse o braço dele, sairia sangue, igual o nosso. Tá? Tem gente que acha que eles eram feitos de aço. Não é, não. Igualzinho a gente. Tá? E a verdade prática é que a graça de Deus ela é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Isso é uma verdade que praticamente todos nós temos vivenciado, né? Se chegamos até aqui, não é chavão, é uma verdade. Graças a Deus. Foi graças a Deus. Se nós chegamos, nós, todos, a igreja espalhada na face da terra, foi graças a Deus. Porque se Deus tirar a mão dele, se Deus se desfizer de estar ali com a sua igreja, acabou, né? Então, a gente vê o textual e a verdade prática na vida de Corinto. Os irmãos estão ouvindo bem? Não, né? O microfone está bem, né? Aqui a leitura diária, eu achei interessante a sugestão que o pastor implicitamente passou na aula passada, de destacar, né, numa cor diferente, uma sugestão de texto, né? Eu acho que destacou, não foi, pastor, na lição 5, Então, aqui tem os dias, né, que vale a pena durante a semana, você observa que são textinhos pequenos, tá? Então, quem puder ler Atos 18, 9 e 10, a gente passar naquele nosso sistema que todos participam, é interessante, é uma sugestão para sexta-feira, Atos 18, versículo 9 e 10. Qualquer um irmão, irmã, pode ler. Acho que o Arlindo vai ler, já pegou. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo:
Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade. Amém? Vocês viram que o texto áureo, ele pega um pedaço dessa sugestão de texto aqui, não é isso? Então, foi preciso uma intervenção divina sobrenatural. O Senhor, à noite, deu uma visão a Paulo, e Paulo estava com temor e tremor, e ele fala isso posteriormente, quando ele vai escrever a sua carta aos Coríntios. A primeira carta, ele vai dizer: ó, quando eu estive aí, vou confessar uma coisa, eu tive em temor e tremor. Eu fui aí porque o Senhor mandou. E quase que eu saía no meio da missão. Mas o Senhor me sustentou. Então, foi preciso uma intervenção divina para que o apóstolo não mudasse de rota e dissesse assim: ó, vá em frente, eu estou empenhando a minha palavra, que ninguém irá fazer mal a você aí em Corinto. Porque Paulo foi a Corinto algumas vezes, mas essa primeira vez, o Senhor estava dizendo: ninguém vai fazer mal a você. O Senhor, estou dizendo para você. Tá? Além disso, Paulo, né, Paulo já sabendo que Deus ama o mundo de uma maneira tal, né? E Paulo sabia essas coisas sem precisar ler os evangelhos como nós lemos, que o Senhor mesmo revelou a ele. Ele falou: tenho muitas almas aí. Você vai deixar, né, perecer? Não que Deus dependesse dele, mas Deus estava contando com ele e o separou para isso. Amém? Então, essa leitura com o irmão Arlindo, né, foi isso. Os nossos objetivos dessa lição, a gente está no começo, né, sempre que tiver a palavra uma, todos nós, né, os irmãos, já sabem disso. Tentar compreender um pouco do Coríntios e os desafios do Evangelho. Verificar com cada um de nós, né, a missão de Paulo e a suficiência da graça, como nós falamos. Como a graça de Deus é suficiente. Conscientizar sobre a graça de Deus diante dos desafios da vida cristã. Então, a lição que a gente pega para cada um de nós durante os desafios, a gente sabe que a graça de Deus é suficiente. Aí aqui vem a leitura, quase sempre a gente pede para um voluntário ler, né? Serão 2 telas, que vai ser do 1 ao 11, né? A nossa, tem a Valéria Oficial, mas tem irmã Isabel, amém. Então, Valéria, olha, Atos 18, tá? A gente está lendo, a EBD de hoje vai tratar como foi a incursão missionária na cidade de Corinto, tá bom? E ali, hoje é como a Grécia, né? Acaia, Macedônia para cima. Então, ó, só para depois disto que lembra que a aula passada o pastor falou que ele esteve em Atenas, não é? Quem estava acompanhando a EBD, Paulo estava em Atenas, aguardando a Timóteo e Silas chegarem. Então, depois disto, aí ele partiu, mas Paulo pregou lá. Lembra que ele aproveitou ao Deus desconhecido, que foi ensinado, e fez um discurso profundo. Então, vamos lá, Valerinha, perdão. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e, desde agora, parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo,
que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém, amados? O texto vai esclarecendo bem, né, como é que foi essa sequência inicial, pregando nas sinagogas, depois praticamente foi expulso da sinagoga, os judeus tiraram, não queriam mais saber. Judeus e gregos, alguns estudiosos entendem ali como prosélitos, pessoas convertidas ao judaísmo, mas não judeus, porque Paulo mais na frente, quando diz eu vou para os gentios, aí seriam aqueles tementes a Deus, ou até mesmo não tementes a Deus, totalmente ignorantes, mas que não eram chamados de prosélitos, convertidos ao judaísmo, tá? E então ficou 1 ano e meio, 18 meses lá, pregando, tá? E a promessa do Senhor, e no texto anterior, só usando aqui isso, tem algumas, que a versão utilizada é Almeida Revista Corrigida, Então tem umas expressões não comuns utilizadas no nosso dia a dia para o sentido atual, tá? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Essa expressão impulsionado significa dizer, se você observar em versões mais modernas, dedicou-se exclusivamente à pregação da palavra, tá? Impulsionado é isso. Por quê? Porque ele fazia tendas, nós não vimos isso? Como ele era do mesmo ofício, tá aqui, ó, do mesmo ofício de quem? De Priscila e de Áquila. Ele, então, ficou trabalhando e ministrando, dividia parte do tempo para o seu sustento, mas quando os seus cooperadores, Timóteo e Sila, voltaram da Macedônia, então, na versão revista corrigida, usa essa expressão impulsionado pela palavra, que no primeiro momento não faz o leitor entender que significa dizer ele parou de fazer as tendas naquele momento e se dedicou, né, o tempo integral. Amém? Só um esclarecimento para os queridos, tá? Em algumas versões, provavelmente, já vai estar assim. Um outro aqui, tá? Cláudio era o imperador de Roma, tá bom? Na época que os judeus foram expulsos. Os judeus estavam criando muito tumulto em Roma. Muito tumulto entre eles. Brigas, confusões, principalmente por causa de uma pessoa chamada Cresto, que parecia com o nome Cristo, tá? Isso já foi estudado em Atos, lá atrás. É só para os irmãos saberem, não foi a revelia, é porque estavam criando tumulto, se matando entre eles, né? Porque já tinha igreja em Roma também, não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, tá? Já tinha igreja em Roma, e aí aquilo confundia que o Cristo era o Messias, e eu dizia, não é, ainda mais um terceiro que apareceu com um nome bem parecido em grego, né? Cristo é o ungido, o Messias, no grego. E aí aparece um tal de Cresto, aí a confusão, e aí aquele negócio foi crescendo, o Cláudio sabe o negócio, tudo que é judeu sai daqui. Não criar confusão aqui em Roma, não. Então eles saíram por causa disso, tá? Também algumas pessoas perguntam, eles já eram cristãos? Ninguém sabe. Eles quem? Priscila e Áquila? O que sabe é o seguinte, se eles não eram, passaram a ser aqui ao recepcionarem Paulo na casa que eles estavam ali em Corinto. Eles foram parar em Corinto por causa dessa expulsão. E eles acabaram recepcionando Paulo. Então, ou eles já tinham alguma noção de Cristo devido ao pessoal de Roma, tá? Ou já ali, pelo que Paulo vinha ensinando já, eles, tá? Porque eles são muito úteis mais na frente. Paulo vai deixar eles em Éfeso, tá bom? Eles vão para Éfeso, eles vão ensinar um pouquinho a um eloquente judeu convertido ao cristianismo, chamado Apolo,
conhecia muito da palavra, mas ele conhecia até o batismo de João Batista, e ele provava que Jesus era o Cristo, mas ele não conhecia detalhes do batismo que o próprio Senhor Jesus falou. Então, Priscila e Áquila. Tá? E o outro detalhe aqui no 7, tá bom? São esclarecimentos, leva um pouquinho de tempo, come um pouquinho do nosso tempo, mas é importante para que você saia daqui conhecendo um pouco mais. Né? E, chamado Tito Justo. Aí você vai dizer, Reginaldo, na minha Bíblia está Tício Justo. Lembre-se, é nome próprio. Tá? Nome próprio, as traduções... Então, além de ser nome próprio, não usa os nossos, né, símbolos. O grego é outro. Então, algumas Bíblias vai estar Tício Justo e algumas Bíblias não vai estar nem Tito nem Tício, vai estar só Justo. Como nome próprio, tá? Chamado Justo, tá bom? Então, se sua Bíblia está assim, é a mesma pessoa, bom? Dito isso, vamos continuar. Introdução. Vamos para a introdução. Preciso, eu faço algumas anotações aqui. Introdução. A fundação da igreja em Corinto, narrada em Atos 18, revela um momento decisivo da missão cristã, na qual a graça de Deus se mostra plenamente suficiente em meio às adversidades intensas. Em uma cidade marcada, a gente já vai aprendendo um pouquinho sobre as características de Corinto. Em uma cidade marcada pela imoralidade e pelo pluralismo religioso, o apóstolo Paulo experimenta o sustento divino para preservar e anunciar o evangelho com fidelidade. Este episódio ensina que, mesmo em contextos desafiadores, a graça do Senhor capacita seus servos a permanecer firmes e frutíferos. Tá? Então, Corinto era uma cidade muito importante, muito grande. Tá? Politicamente e economicamente, era mais importante na época que Atenas. Politicamente e economicamente. Em termos de filosoficamente, conhecimento daquelas eram os Atenas, né? Aqueles filósofos, epicureus, estoicos e outros mais. Mas lá era uma cidade bem, vamos dizer, pluralista, né? Como uma grande cidade dos dias de hoje. Paulo chega a Corinto, tá? Aí já vem dizendo mais detalhe, olha, rica, né? Estou falando com as minhas palavras, né? Aqui está escrito riqueza, mas ela era rica materialmente e miserável espiritualmente. Lembra até Laodiceia, lá no Apocalipse, né? A 7ª igreja, em que o Senhor Jesus Cristo escreve, manda, né, entregar essa carta. Após deixar Atenas, Paulo chega a Corinto, capital da província romana de Acaia, desde 27 a.C., né? Ou seja, desde o ano 27 a.C., o Império Romano, tá, tinha estabelecido Corinto como capital dessa região. A cidade havia superado Atenas, como eu falei aos amados, em importância política e comercial. A parte de sabedoria daqueles filósofos, o que é a vida, era mais em Atenas, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano. Tá? Lembrando que é o Império Romano que mandava em tudo. Era centro econômico e romano. Aí aqui no próprio livrinho vem algumas expressões também que não são assim tão utilizadas nos dias de hoje. Corinto, ela era cosmopolita e estrategicamente localizada. Né? Aí eu assim, mas o que é cosmopolita? Cosmopolita. O que é uma cidade cosmopolita? Seria hoje, assim, comparando a nível mundial, Nova York, Los Angeles, Londres. Por quê? Porque cosmopolita é cidade com grande variedade cultural e que influencia outras cidades e pessoas no mundo todo. Então, isso é uma cidade cosmopolita, tá? Eu estou falando porque no livrinho está essa palavra. Então, você pode estar lendo, ter alguma dificuldade, tá, querido? Eu mesmo fui procurar entender,
Então, ela tinha, ou seja, ela tinha, por ter uma diversidade cultural muito grande e por ser economicamente muito importante, né, é aquela coisa, eles ditam as regras, né? Então, a Nova York seria até o centro financeiro mundial, né? Junto ali com Chicago, o centro financeiro mundial. O pessoal estima que 40% das coisas que circulam no mercado financeiro está toda nos Estados Unidos, outros 60% no resto do mundo. Então não fica nem assim para comparar, é melhor tirar os Estados Unidos e ver do segundo lugar em diante. Né? E Los Angeles, na costa oeste, né, seria o equivalente ao Rio de Janeiro, nossa, que é aquela coisa do Oscar, são os maiores ricos, né, o estado mais rico em termos das pessoas, é a Califórnia, né? Então tem grande influência nas pessoas? Tem, né? São os filmes, são os eventos, aquilo acaba influenciando todo mundo, influencia as pessoas. Então ele está dizendo que para a época, Corinto ela era assim, ela tinha essa influência. Tá? Outro detalhe é que ela tinha templos pagãos, especialmente o chamado de Afrodite, né? Marcava a vida religiosa da cidade e, semelhante ao que o pastor Clayton trouxe também sobre Atenas, associando culto e prostituição ritual. Então, a prostituição, ela era, nesse caso, era a prostituição como se fosse uma sacerdotisa, era algo ritual. Tá? Ela tinha mas não só tinha esse templo, não, tá? Mas esse era um dos mais principais. Daí a gente viu por que Paulo, quando chegou, falou: como é que eu vou entrar com o evangelho aqui, com tanta diversidade cultural? Não é? É difícil. Bom, aqui, ó, temor humano e dependência da graça. Então, eles exploram muito isso aqui e é importante, porque quando fala suficiência da graça, a gente acha que, né, a graça de Deus ela tem limite, mas a graça de Deus ela é infinita, é como a misericórdia, é algo que não tem fim. Não tem fim. Você não consome, não tem como consumir. Você não deve abusar, né? Porque Deus também estabeleceu tempos e épocas pelo seu próprio poder. Mas então não é por isso que a gente vai abusar da misericórdia do Senhor. Né? Porque ele não vai, aos crentes principalmente, ele não vai te apenar como deveria, seria a morte. Ele vai te colocar num cativeiro, ele vai fazer algo para trazer você de volta para perto dele de novo. É sempre essa a intenção. Então, mas a graça de Deus, ela nos dá um poder que nós não temos em nós mesmos. Tá bom? Então, Paulo, ele diz aqui, ó, que ele já vinha com as marcas de perseguições sofridas em Filipos, lembra a questão do carcereiro? Né? Paulo foi preso no tronco, nos ferros, ele e Silas, e perto da meia-noite cantavam. E antes disso, eles foram açoitados em praça pública, né? E sem se identificar como romanos. Eles não usavam isso, era em última instância. Eles usavam o poder de Deus, a graça de Deus. Já vinha com Tessalônica, perseguição e Bereia. Bereia pode confundir alguém, mas, Reginaldo, Bereia não foi exatamente o que o pessoal fala, que os bereanos, né? Tem até canais dos bereanos, site bereano, lá foi tudo bem recebido. O povo de Bereia, sim, recebeu, conferia o que Paulo falava com as Escrituras, que é todo o Antigo Testamento. Paulo dizia: ó, todas essas situações, eles estão apontando para se cumprir em Jesus Cristo. Tá? Enfim, não só ele, como o Apolo sabia fazer isso muito bem para convencer e mostrar aos judeus. Só o que aconteceu aqui? Os judeus de Tessalônica, ao saberem do sucesso que estava tendo aqui, né, eles compram passagem de primeira classe e vêm para cá perturbar o Paulo. Então a perseguição, Paulo já trazia essa marca. Ele chega em Corinto, além da constante preocupação pastoral com as igrejas, né? Ele vai dizer que pesa sobre ele também a preocupação com cada igreja deixada, né?
em cada igreja. Isso não precisa ninguém ir lá, mas isso aqui está falando dessa... Então, a grandiosidade econômica de Corinto contrastava com a sua profunda degradação espiritual, que era tudo confuso, cada um servia a Deus que queria, ou simultaneamente a vários, como tem no Brasil, a pessoa é isso, é aquilo e aquilo. Ou, na verdade, não é. Ela vai no lugar A, vai no lugar B, vai no lugar C. Cada um é diferente. Né? Não estou falando de igreja evangélica, falando de coisas bem distintas. A pessoa é uma coisa que condena aquela outra. Ela vai nessa, vai na outra que é condenada pela primeira e vai na terceira que é condenada pela primeira e pela segunda. E frequenta tudo. Né? É mais ou menos assim. Vamos apostar em tudo para ver algum deles aí vai salvar a gente. Então, havia um peso ali emocional nessa missão, né? O início do ministério e a oposição na sinagoga. Bom, 3. Como era seu costume, Paulo inicia sua obra na sinagoga anunciando que Jesus é o Cristo prometido. Isso a gente também já viu, porque é o mesmo princípio do Senhor Jesus Cristo. A vida de Paulo, ele segue assim um modelo, lógico, como homem, né? Ele não era Jesus Cristo, também de Cristo. Ele não veio primeiro para os judeus. Paulo fazia a mesma coisa. Ele primeiro procurava a sinagoga para pregar aos judeus. Tá? Então, nesse período, ele encontra Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, que nós já comentamos em projeções passadas aqui, né? Trabalhando com eles como fabricante de tendas, Paulo une sustento próprio e missão, estabelecendo uma parceria que seria decisiva para a igreja em Corinto. Está na nossa leitura, que a gente já leu, a irmã Valéria leu para a gente, lá no comecinho, com a chegada dele, eles trabalhavam naquilo e ele tinha o seu sustento e também ministrava. Até o momento que os amados irmãos vão chegar, né, de outra região, tá bom? Eles vão chegar de outra região, ele vem lá da Macedônia, eles vão chegar da Macedônia e aí Paulo vai poder se dedicar 100% à ministração da palavra, à oração, tá? Tem uma parte aqui interessante na revistinha que diz assim: ainda assim, não é mesmo estando em fraqueza, em temor e em grande tremor, ele não recua. Sua experiência revela que o temor humano não anula a chamada divina, mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus e se aperfeiçoa na fraqueza. É aquele ensinamento que nós já conhecemos. Quanto mais dependente de Deus, não é ser passivo, mas ser dependente de Deus, melhor estamos. Quando a gente vai largando Deus e vai colocando as nossas ideias e corações como se Deus não existisse, é pior, né? Para os propósitos de Deus. Você pode até ter sucesso para algo que começa aqui e termina aqui. Temporário. Porque as coisas de Deus, eles visam a eternidade. Eles visam a continuidade, a vida eterna. Aqui é um mapa também que foi colocado, né? Ágora é uma espécie de praça pública, tá? Onde ficam aqui os grandes tribunais, alguns comércios importantes. Aí vocês vão ver, ó, tal do Acrocorinto, tá vendo? O ponto mais alto aqui, ó, Templo de Afrodite, que a gente falou, né? Aí aqui vem uma informação, que eu tenho a impressão que vem só para a gente aqui elevava-se a 240 metros acima da cidade. A Acrocorinto servia de fortaleza e abrigava templos, sendo o mais famoso o templo de Afrodite. Então, o que ele está dizendo é que aqui da base plana até esse topo tinha aproximadamente 240 metros. Era como, né, a coisa mais elevada, o Deus da cidade está aqui, ó. Então, aqui unia tanto tipo alguma coisa como exército, quando não era tempo de festividade, para estar observando numa posição privilegiada, como também o templo da Afrodite. Mas você vê aqui, ó, templo de Otávia, templo de
Apolo. Não é? Aqui deve ter sido alguma coisa de estudo arqueológico, casa de Priscila e Áquila, tá bom? Que é só para ter uma visão geral da cidade de Corinto, chamando a atenção para nós exatamente isso aqui, o que eles chamam de Acrocorinto, é a Acrópole, é aquele ponto mais alto da cidade, em destaque. Tá? Então, Paulo tinha que enfrentar essas crenças aqui, trazer o evangelho, trazer a verdade. Ampliando o conhecimento. O papel de Corinto. Corinto desempenhou um papel significativo no ministério de Paulo, pois este a visitou em diversas ocasiões. Aqui ele vem dando algumas, né? Escreveu 1º e 2º Coríntios para a sua igreja e foi onde, ao que tudo indica, escreveu Romanos. Observem, ao que tudo indica. Não se sabe. Pressupõe-se que de Corinto ele tem escrito a carta aos Romanos e a 1ª e a 2ª carta aos Tessalonicenses. Outros líderes da igreja primitiva também ministraram em Corinto, como Apolo, por exemplo. Tá? Aí vem dizendo a fonte, né? O Dicionário Bíblico Baker, editado pela CPAD, páginas 126 e 127, provavelmente aqui. Bom? Sinopse 1. Paulo anuncia o evangelho em Corinto, enfrentando oposição e dependendo da graça. O item 2 da nossa apostila, né? A continuidade da missão e o encorajamento divino. O encorajamento divino é aquela fala do Senhor em uma visão, para que Paulo não temesse e continuasse, porque nenhum mal seria sobre ele e que o Senhor tem muita gente naquela cidade. Ele foi expulso da sinagoga, né? Ele foi expulso da sinagoga. Nós vimos isso aqui no versículo 6, quando a gente leu 18:6. Mas resistindo e blasfemando eles, o povo da sinagoga, sacudiu as vestes, semelhante a sacudir as sandálias, lembra que tinha isso nos evangelhos, quando havia grande rejeição? E disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. É uma forma de dizer, olha, a sua vida, você não vai poder imputar a ninguém o seu destino, é você mesmo que está rejeitando, porque a luz está aqui. A gente veio para esclarecer, é a luz nas trevas. Então, a responsabilidade é sua, pessoal. E diz, estou limpo de vocês, não é? E desde agora vou para os gentios. Quando ele diz vou para os gentios, por isso que alguns intérpretes entendem que a sinagoga tinha judeus e gregos, considerando gregos prosélitos, não judeus convertidos ao judaísmo. E quando ele vai para os gentios, é não convertido mesmo, a pessoa que até teme a Deus, mas que não frequenta, conhece o Deus, tá? Então a palavra fala que ele foi expulso, a gente leu aqui o texto, mas um gentil temente a Deus, chamado Tito Justo, que a gente já viu, que a depender da sua versão pode ser Tício Justo, como pode ser apenas o nome Justo, oferece sua casa. Aqui é interessante, onde é que estava a casa do rapaz? Ao lado da sinagoga. Não é? Como um novo espaço para a pregação. Essa mudança estratégica amplia o alcance do evangelho e confere visibilidade positiva à nova comunidade cristã. Olha Deus como está providenciando as coisas. Uma casa do lado da sinagoga, não é? Tá? Isso não quer dizer que quando Paulo pregou inicialmente, não houve pessoas que se converteram. Muito provável que 1 ou 2 actos já se movimentem, crie na liderança, nos mais antigos, essa animosidade, e aí expulsa, né, com medo de perder pessoas. Não, e o problema não é só expulsar, eles não só expulsaram, como eles blasfemavam do que Paulo dizia. Então, cabe tudo aí nessa palavra blasfemar, né? Vamos lá. O medo do apóstolo, natural, né? Diante dessa maneira, vamos dizer assim, super agressiva que o pessoal estava. Apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência em Corinto.
tá? Esse 1 Coríntios 2:3, tá? Que está quando Paulo escreve a primeira carta para eles, ou seja, já tinha a igreja, concorda? Paulo não ficou 18 meses lá, aí a igreja foi criada. Quando Paulo vai escrever, já é para a igreja criada, né? Então ele vai dizer lá que esteve lá com grande, grande temor e tremor. O negócio não foi fácil. Ele vai explicar que foi totalmente no poder do evangelho. Ele não teve a menor chance ali de usar um pouquinho do intelecto, porque a agressão era muito forte, né? Foi até bom, foi ali para mostrar como depender da graça de Deus e da palavra de Deus o sustentou. E o objetivo foi atingido, né? Então, o peso espiritual da cidade, aliado à hostilidade crescente, fragiliza emocionalmente o apóstolo. Nesse contexto, o Senhor lhe aparece em visão e o exorta: não temas, mas fala e não te cales, né? Aqui é quem faz né, coloca Jesus, essa figura aqui, que eu nunca concordo muito. Não do pescoço para baixo é tudo certo, mas para cima é um. Eu não sei de onde tiraram que ele tem olhos azuis, cabelos lisinhos, passou um shampoo especial, né? Bonito. A Bíblia diz que o que destacava Jesus era o que saía da boca dele. Ele não tinha parecer nem formosura. Está em Isaías 53, tá? Não é que ele era um cidadão horrível, não. Ele era uma pessoa comum, como um pescador da Galileia. Você olhava assim, você é um pescador da Galileia ali, aquele homem do sol, né, sofrido. Mas o pessoal adora colocar ele assim. É, tá? Mas, bom, tá? Mas amém. O que é importante para nós é entendermos, né, que Paulo está orando e o Senhor vai aparecer para ele numa visão. E é nessa visão que há o fortalecimento, tá? Essa visão é importantíssima porque o fortalecimento vem do próprio Jesus. Porque Jesus já tinha dito desde que Paulo se converte, que tem aquele encontro com o Senhor, ele ia aparecer muitas vezes a ele, porque Paulo não fica relatando essas coisas, mas o evangelho foi todo, Paulo vai dizer, né, para os Gálatas: olha, o evangelho foi todo direto de Jesus Cristo. E você ficava, sabe, soube de tudo, da última ceia, como é que foi, tudo. O evangelho o Senhor me explicou todo, diretamente. Então a função dele não era exaltar ele, eu sou o homem da comunhão, não, era exaltar o seu Senhor, escravo do Senhor, tá? Então, com base nesse encorajamento divino, as coisas mudam, né? O encorajamento divino é maravilhoso. Fortalecido pela promessa do Senhor, Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses, hein? Ou seja, alguém que estava ali provavelmente vacilante. Senhor, é muita cultura diferente, tem tempo para tudo que é Deus aqui, e o povo não é bem receptivo. A cidade é diferente de Atenas, ela é um comércio enorme, política, né? A coisa é bem complexa aqui nessa cidade, né? É bem complexa nessa cidade. Então a palavra fala que ele fortalecido, ele permanece lá, ensinando a palavra de Deus e consolidando a igreja. O foco, né? O propósito. Ele não estava preocupado com outros detalhes. Claro que ele era um homem normal, precisava dormir, se alimentar, mas o foco do trabalho dele era ministrar a palavra de Deus, levar a verdade para aquela cidade. A experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal necessariamente, né, até coloquei, de fracasso espiritual, mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina. Tá? Até estava comentando na última reunião de oração, né, como essa igreja, se os irmãos observarem a partir das cartas, Romanos, né, Romanos tem 16 capítulos, mas Corinto e Romanos tem 16, as demais é sempre pequenos, 4, 5, 6 capítulos. Tanto Pedro, Tiago, Judas, um capítulo, né?
1 João 5, 2 e 3 João, um só capítulo. Corinto tem a primeira com 16 capítulos e a segunda com 13. Dá 39 capítulos no total, né? Então, você vê que ele tinha assunto para falar. O Paulo não escrevia, ele só escrevia aquilo que era relevante e importante. Está no próprio livro de Atos, no capítulo 20. Ele vai dizer aos presbíteros de Éfeso: nunca deixei de vos anunciar aquilo que é relevante. Não ficava entrando em perfumaria, entendeu? Apóstolo, qual a sandália que eu uso? Vermelha, marrom de couro preto. Não, ele ensinava o que era relevante. Então, a igreja que ele precisou escrever duas, e segundo os estudiosos, tiveram 4 ou 5 cartas, mas consideradas inspiradas para estar no cânon, essas duas. Então, se você pegar Corinto como uma única igreja, né? São 39 capítulos escrevendo, 29, perdão, né? 29, é isso? 16 com 13, 29. Perdão, falei 39, 29, quase 30 capítulos. 16 mais 13. Então, a importância dessa igreja. Deus encoraja Paulo, fortalece a missão e sustenta a igreja em Corinto. Mas um auxílio bibliológico, porque eu sou contigo. Para Paulo, estas palavras não se referem à presença geral de Cristo em todos os lugares. Não era assim, eu sou contigo porque Deus está em todos os lugares. Não. Era algo bem íntimo, né? Ele se refere à proximidade especial com aqueles que são fiéis a ele. Havia um chamado especial de Paulo, né? Está dito isso em Atos 9. Né? Atos 9, que tem o chamado dele, né? A proximidade de Cristo significa que ele está pessoalmente aqui para comunicar os seus desejos e propósitos, e para cooperar conosco ao realizar esses propósitos. E tem a fonte aqui, né? É um texto tirado de uma Bíblia de estudo, edição global, do ano 2002, página 1981. A parte 3, ó, Paulo diante aqui é que é interessante, porque aqui surge algo que a mente de Paulo pode considerar: e a promessa do meu Senhor falhou? Ou qualquer um de nós que estivesse no lugar dele, tá? Essa parte eu creio que não é nem foi lida. Por quê? Porque a gente leu até o 11. Essa vai do 12 ao 17, tá vendo? Então, nessa terceira parte, queridos, Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição. Ou seja, o Senhor Jesus não falou para ele que não teria oposição. Isso ele já sabia. Ele diz assim: nenhum mal te acontecerá. Você vai prevalecer, nenhum mal te acontecerá nessa estada que você terá aqui. Portanto, é que ele ficou 1 ano e 8 meses, né, 1 ano e meio ali ensinando, 1 ano e meio de ensinamento do apóstolo Paulo ali, né? A oposição judaica em Corinto não cessou e Paulo foi levado diante de Gaio, procônsul de Acaia, sob a acusação de ensinar contrariamente à lei. Tá? Isso os irmãos em casa podem ler depois os demais versículos. O procônsul, tá? Acaia, como eu falei, é o nome da região. Corinto é a principal cidade ali da Acaia. Hoje tudo é Grécia ali, tá? Na Europa. Aí aqui na imagem, provavelmente aqui os judeus levando ele, e aqui o procônsul. Era a autoridade da região toda. Tá? O que é que era um procônsul? Porque a Bíblia usa vários títulos, né? A gente viu que esse nome procônsul também acho que está na ilha de Chipre, o Sérgio Paulo. Porque o procônsul, ele era indicação do Senado. O Senado romano é quem indicava os procônsuls. Tá? É um detalhe informacional para os amados. Não foi direto do imperador. O imperador deu poderes ao Senado para determinadas regiões eles dizerem quem é que vai representar o Império Romano lá. Aí chama procônsul. E tem áreas não, que era o próprio imperador dizer: não, você vai governar ali. Você, tá? Então o procônsul era o Senado romano que indicava, tá?
mas era a autoridade, irrelevante de onde veio, era a autoridade de toda aquela região. Aí aqui, os irmãos concordam que Paulo poder agora vão acabar comigo, porque parece até o que? Jesus Cristo, né? Tá mentindo. Leva, vai lá para Pôncio Pilatos, aqui ele está causando tumulto, levam para lá. Está aqui o cidadão. Né? A palavra diz que antes mesmo que Paulo começasse a se defender, Paulo não chegou nem a falar. Galho de pronto, né? De plano, rejeitou a denúncia. Não, nem conheço da acusação. Rejeitou a denúncia. Deus operando no coração de uma autoridade ímpia. O Deus não falou que nenhum mal aconteceria com ele? Ele nem considerou, não deixou nem Paulo se defender. Ele rejeitou a denúncia e declarou que não é da sua competência julgar disputa religiosa interna. Ponto. Ele nem considerou, tá? Mas sobrou para outra pessoa. Algumas, tá vendo o cidadão aqui no meio e os outros, né? Foi espancado. Quem era esse cidadão aqui? Entre aspas, né? Ninguém sabe o rosto, né? Isso é na época, mas era com relação às vestes, o formato, é mais ou menos isso aí, tá? Isso aí não é invencionice. Aí, o formato, todo mundo usava aquele barbão, aquela coisa. Esse agora era o principal da sinagoga. Porque lembra que o Crispo se converteu com toda a família? A gente chegou a ler isso? Chegou, né? Então, o principal... Aí, segundo os estudiosos, o novo principal da sinagoga era Sóstenes. Porque o Crispo não poderia mais ser. Crispo se converteu com a família dele. Né? Acho que a gente leu isso aqui. Isso, versículo 8. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Então, ele não poderia mais ser principal da sinagoga. Paulo ficou ali ensinando. Quem era o novo? Sóstenes. O que é que, vamos dizer, os anciãos, os mais experientes, fizeram na frente do Galho, para ver se o sensibilizava assim, você não sabe quão mal a gente é, que tumulto aqui a gente pode fazer. Espancaram o rapaz. Galho, não aí. Vocês que se ajeitam. Agora, aqui tem um texto interessante, né? Ninguém tem como afirmar categoricamente. Os estudiosos é que sugerem, aí não confundir sugestão com afirmação categórica. Então, quem pode ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, lembrando que esse Sóstenes, que era o principal, e foi espancado diante do tribunal sem que o procônsul interviesse. Ele não chegou, não pode fazer isso. Não. Quem pode ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios? No capítulo 1, no versículo 1. É a irmã Isabel que vai ler aí? O microfone já está. 1 Coríntios 1. Ô, Valéria. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Amém? O nome do irmão que está escrevendo a carta aos Coríntios, coincidentemente, é o nome do Sóstenes, que era o principal da sinagoga, que apanhou aqui, foi massacrado. Então, alguns, não existe na Bíblia nada dizendo, sugerem que, assim como Crispo também se converteu, Sóstenes passou para o lado de Paulo. E que esse Sóstenes que escreve junto com Paulo era esse. Mas eu estou dizendo aqui, tanto na câmera quanto para vocês, são suposições. Porque é muito coincidente um Sóstenes apanhar desse jeito, principal da sinagoga, e depois, lá na frente, Paulo escreve uma carta e diz que quem está escrevendo é ele e Sóstenes. Há chances desse Sóstenes ser esse Sóstenes principal da sinagoga. Há chance, deixando bem claro, não tem nada que comprove. Amém? Embora
Então, está isso aqui, né? Revela a instabilidade, a posição humana. Posteriormente, um Sóstenes, está vendo? Por isso que ele chama aqui, ó. Existe uma pessoa com o nome Sóstenes, é citado como irmão em o texto que a Valéria leu, tá, irmão? Então, não sabemos categoricamente. Queira Deus tenha sido ele, né? Porque foi injustamente, foi uma maneira de tentar sensibilizar, enfim. Aí vem a chamada suficiência, né, da graça mais uma vez. Como a graça de Deus é abundante, a gente acha que tem fim e tal. Em Corinto, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus, né? Porque a gente acabou de ler um evento em que o Senhor tinha dito, olha, nenhum mal será feito. E ele chega de frente ao tribunal ali, ao Galho, procônsul, com aqueles homens que já eram moradores de lá há muito tempo e que tinham essa grande influência, né? Mas Paulo, pelo menos no meu entender, ele era um homem que estava acostumado a ouvir a palavra de Deus. E foi exatamente quando Deus fala que ele teve toda essa confiança e força para continuar a missão. Então, ele não temeu, mesmo ali na frente de Galho. Ele entendeu que se Deus prometeu a ele, alguma coisa iria acontecer. E o que é que Deus faz? Deus usa uma autoridade ímpia e que sequer recepciona a acusação. Né? Sequer recepciona a acusação. Não aceita. Ele não precisa nem se defender. Eu não estou aceitando a acusação. Ponto. A suficiência. Em Corinto, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça. Em meio à fragilidade, pressões e oposição, aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Eles usam aquele texto lá do a minha graça te basta, tá? Porque, né, quando sou fraco, é que sou forte, na fraqueza eu sou aperfeiçoado. Ali era, na verdade, sobre o espinho na carne. Pode ser que o espinho na carne, como a Bíblia diz lá, que era um mensageiro de Satanás a esbofetear, pode ser a quantidade de sofrimento que Paulo tinha de açoites e de situações trágicas, como navios indo a pique, coisas desse tipo. Não se sabe exatamente, né? Mas ele estava aprendendo cada vez mais. Isso aí. Né? A missão que Paulo exercia mostra uma dependência muito grande da graça de Deus. Porque tudo que acontecia era para a pessoa desistir. E ele não desistia. Percebe? Então, a cidade marcada pela decadência tornou-se um campo fértil para a manifestação da graça. Igreja de Corinto, juntando as duas cartas, né? A maior de todas as cartas, juntando 16 com 13, 29, por aí vai. Bom, a sinopse: a graça de Deus protege Paulo e triunfa a oposição em Corinto, né? Ou sobre a oposição. Tá? Conclusão. A nossa conclusão. A experiência de Paulo em Corinto ensina que a missão exige coragem, sustentada pela graça e discernimento para anunciar a verdade eterna em contextos marcados por profundas mudanças. A igreja ali não nasceu em terreno favorável, era bem desfavorável. Culturalmente, era uma quantidade de culturas ali, né? Por ser um comércio muito grande, político, mas foi estabelecida e fortalecida pela suficiência da graça de Deus. Tá? Aqui tem uma informação que eu tenho algumas observações muito rápidas. O avanço do evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor que assegura o seu contigo. Amém. Né? Eu só ia dizer aqui, na verdade, o recurso humano já é uma consequência do agir de Deus. Né? Não é que não dependa. Né? Hoje, os missionários, como é que eles são sustentados? Porque pessoas de outros continentes estão envolvidas, enviam recursos porque eles precisam comer, eles têm filhos, eles têm esposa, não é isso? Então, tem a parte humana, mas tudo começa com a graça. É aquilo que nós falamos, se Deus não tiver no negócio, esquece. Tá?
ela não depende dos recursos humanos, porque se algum recurso humano, alguma parte dos homens não quiser cooperar, Deus levanta outros e toca no coração dele, como ele mexeu com o procônsul Gaio. Tá? Ele não interferiu ali, não é? Os judeus acusaram, ele interferiu e falou: olha, ele não vai sequer precisar se defender. Vão para lá com as confusões de vocês. Porque essa questão de confusão em cada região que tinha governador, procônsul, seja lá o nome que fosse dado do Império Romano, ela podia ter duas consequências. O Império, né, a central, estava sempre acompanhando como é que estavam as regiões. Então, tinha situações que saía tão fora do controle que era mais fácil você trocar o governador, tira e põe outro. Porque vem com ares novos e com uma autoridade, mas ninguém conhece, não tem conluio com ele, e põe outro. Mas havia casos que não, em que o governador usava os seus poderes e se tivesse que prender ou matar quem quer que fosse, ele seguiria o rito processual dele lá e mandava ver o pessoal se acalmar. Porque tudo que ele não queria era ser mal visto por Roma para ser trocado. Não é? Aqui, Galho estava muito seguro do que estava fazendo. Muito seguro. Então ele estava. Aí os judeus tentaram inverter, fizeram um espancamento de Sóstenes para ver se o Galho entrava na pilha e disse: não, vou ter que intervir sim nesse negócio. Mas ficou dado claro o recado: ó, se vocês continuarem, implicitamente, né? Vocês continuarem assim, eu vou expulsar vocês todos daqui. Alguma coisa assim. Vocês vão malicuia no dia seguinte. Não penso que vocês vão tentar né, mudar. Então, o Galho estava mostrando uma firmeza ali naquela região. Tá? Revisando o conteúdo, queridos. Essas perguntas dessas lições, especialmente, eu tenho observado, o pastor Cleiton também, são perguntas grandes e respostas grandes. Não é? A revisão do conteúdo é bem grande. Tá? Aqui, ó, na nossa página, as revisões das outras aulinhas costuma ser a metade da página. Aqui ela toma quase a página inteira, somando pergunta e resposta no professor, tá? Então, gente, ó, quais características de Corinto representavam um grande desafio para a missão de Paulo, tanto do ponto de vista moral quanto espiritual, né? A gente já viu aquela questão da cosmopolita, quer dizer, uma cidade era tão poderosa que ela influenciava terceiros, outras cidades menores, né? Coisas provavelmente não boas, não tinha nada a ver com o reino. Reunia povos de diversas culturas, estou pulando aqui, tá? Assim, só indo nos pontos. Decadente moralmente. Templos pagãos, especialmente de Afrodite, marcavam a vida religiosa da cidade, associando o culto e prostituição ritual. É só repassando, nós já vimos. De que maneira o contexto cultural e religioso de Corinto intensificavam o peso emocional da missão? A grandiosidade econômica de Corinto contrastava com sua profunda degradação espiritual, intensificando o peso emocional da missão. O próprio Paulo reconhece que esteve entre eles em fraqueza, temor e grande tremor, que eu falei, em 1 Coríntios 2:3. Tá? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. Aqui tem até uma observação, queridos, que eu marquei e falei, interessante passar para os irmãos, deixa eu ver se eu encontro, e só está no livro do professor. Vou ler aqui para os amados. Diz assim, que existia uma expressão que foi cunhada lá em Corinto, que era um verbo grego chamado korintiazomai. Era o mesmo que dizer corintiar. Vamos corintiar hoje? E o que era corintiar? Era praticar imoralidade sexual. É de tão popular que era. Vamos corintiar. Tá? Então, aqui está no auxílio bibliológico ao professor. Aí eu marquei, falei, vou passar para os irmãos, eu não conhecia essa informação, estou compartilhando. Não é? E no grego era o tal do korintiazomai. Então, ela era excessivamente
excessivamente imoral. Imoral em todo que é lugar, mas ela era algo assim fora da curva, tá? Como a parceria entre Paulo, Priscila e Áquila foi decisiva para a igreja em Corinto, né? Trabalhando com eles como fabricante de tendas, Paulo une sustento próprio e missão. Lembrando que Paulo tinha muito isso, né? Ele sempre dizia, olha, quando eu não puder ser pesado a ninguém, o que era ser pesado? Né? Não precisar que alguém tivesse o custeando, né? Ele trabalhava com as mãos dele, estabelecendo uma parceria que seria decisiva. Após Paulo ser expulso da sinagoga e dar continuidade ao trabalho missionário na casa de Tito Justo, quais foram os resultados dessa mudança estratégica? Essa mudança ampliou o alcance do evangelho, né? O resultado foi expressivo. Muitos coríntios creem, entre eles Crispo, que era o principal da sinagoga lá no começo, que aceita a fé juntamente com toda a sua casa, tá? Por quê? Porque, amados, quando vocês estiverem lendo Atos 18, você vai ver Crispo como o principal da sinagoga e mais na frente você vai ver o Sóstenes. Só que lembre, o Crispo foi quando ele estava pregando para os judeus ali, o próprio Crispo criou. Então, o que os estudiosos entendem é que o Sóstenes, que apanhou, né, levou ali pauladas, era o que substituiu o Crispo. É como... E ele não estava defendendo Paulo, era simplesmente algo como assim, você não vai fazer nada, o principal da sinagoga, vai ficar parado aí, porque o principal da sinagoga não quis retaliar, não quis responder, né, ao Galho. Se o Galho, que era o procônsul, disse, não aceito, isso aí é um problema com vocês, ele era a autoridade, o principal da sinagoga respeitou. Só que aqueles que estavam próximos ao principal da sinagoga não respeitaram e bateram nele, né, fortemente. Então, ele era já um outro principal, depois que Crispo saiu, tá? Mas está tudo no capítulo 18. Então, isso aí, né, a gente já viu. E terminando, como o julgamento de Paulo diante de Gaio evidenciou a soberania de Deus no cumprimento da promessa divina feita ao apóstolo. Não havia a promessa de que nenhum mal aconteceria, né? Ao expulsar os acusadores do tribunal, o governador confirmou, sem o saber, tá? O governador não disse assim, ó, assim diz o senhor está falando comigo que não é para entrar nesse caso, não. A promessa do Senhor de que ninguém faria mal ao apóstolo. E Deus usou a autoridade civil para preservar a obra missionária. Vendo? Isso aqui é importante, porque Timóteo diz para a gente orar pelas autoridades, para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. E essa autoridade, ele não está dizendo se ela for crente. Pode ser quem for. Deus pode usar qualquer autoridade, a mais estranha, e você não sabe, está sendo beneficiado. Amém, queridos? Terminamos. Vamos ficar de pé só para agradecer a Deus, orar. Tá? Você vê, um texto pequeno, mas muito rico, né? Um texto, assim, pequeno, mas de uma riqueza muito grande, que serve para nós. Isso a gente pode trazer para as nossas vidas em situações em que sabemos que é de Deus, sabemos que estamos fazendo certo e precisamos de uma palavra de Deus. E às vezes essa palavra chega não numa visão, pode ser uma visão, mas pode ser um outro irmão que nem sabe do seu problema, conversa e está te dando a resposta. Parece que você fica assim, ué, como é que ele sabe dessas coisas? Né? Está te dando a resposta. Tá? Que pode ser, sai, vai para outro lugar, como pode ser, continua aqui. Senhor, nós glorificamos o teu nome, nós bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, por este período em que tu permitistes, ó Deus, estudarmos a tua santa palavra, ó Deus, que ela seja como uma semente em nossos corações, que venha produzir a 30, 60 e assim, Senhor. Todos que têm participado, ó Deus, conosco, que venham algum dia assistir ao vídeo, ó Deus, sejam tocados pelo teu Espírito Santo, ó Deus, muitos sofreram ali, mas atentaram para a mensagem do apóstolo e se converteram a Cristo Jesus. Dá-nos um período
agora de intervalo na tua presença, abençoado. Nós oramos agradecidos, ó Deus, e já prepara nosso coração para a mensagem que será entregue em alguns minutos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.